Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de tag original. É minha, fui eu que criei. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição, tá? Eu sempre deixo também na descrição minhas redes sociais, tudo, se vocês quiserem me seguir por lá também. Então, hoje, senhoras e senhores, apresento para vocês a tag de Monte Cristo. Caso vocês não saibam, eu tenho uma série aqui no canal chamada Diário de Leitura, em que eu leio e faço meio que um resumão comentado, tá? Do Conde de Monte Cristo. Vou deixar aqui em cima a playlist, caso vocês se interessem. Obviamente tem spoilers, né? Tô comentando o livro, mas enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, se interessarem, é isso. Então, pra quem não sabe, o Conde de Monte Cristo, um grandíssimo clássico da literatura francesa, é um dos meus livros favoritos da vida, é um dos meus clássicos favoritos e eu quero trazer ele pra cá, assim, o máximo possível. Então eu tive esta ideia de criar uma tag. Então como funciona essa tag, né? São 10 perguntinhas, cada uma com uma temática baseada em um personagem. O último aviso que eu tenho que dar aqui é que quando eu respondo tags, eu procuro sempre trazer livros diferentes, de que eu nunca falei aqui, ou de que eu falei pouco, né, pra não ficar, enfim, repetindo muito. Então tá, só pra avisar, vocês não vão ver aqui hoje eu não vou falar de If We Were Villains e Corrente de Ouro, tá? Fiquem tranquilos. Assim, e um último aviso, eu vou deixar as perguntas aqui embaixo também na descrição, tá? Se vocês quiserem responder, estão todos convidados, eu vou adorar, por favor me marquem, quero muito ver as respostas se vocês, né, gostarem dessa tag e se interessarem em responder. Mas chega de enrolação. Primeira pergunta, Mercedes, um livro que te lembra o passado. E para esse eu escolhi, né, Percy Jackson. Peguei aqui o primeiro livro da série, O Ladrão de Raios, que foi uma série que eu li, uma das séries, né, que eu li durante a minha infância, a minha adolescência. Eu cresci com esse personagem, né, eu sempre digo isso, eu e minhas amigas próximas crescemos com o Percy, com a Annabeth. E então, assim, é uma série que é muito especial pra mim. E eu gosto muito de mitologia, né? Então qualquer coisa que tenha a ver com mitologia grega em particular, eu tô lendo, tá? A segunda pergunta é, Fernand, um livro que você gostaria de ter escrito, ou você tem inveja do autor porque ele teve a ideia antes de você, né? E mais uma vez, vamos de mitologia grega, né? Vou mostrar para vocês Circe, da Madeline Miller. Aqui a gente tem, né, uma releitura da história desta personagem, que é uma das maiores feiticeiras, assim, de todos os tempos da mitologia, das histórias de ficção. É uma personagem que eu absolutamente amo e eu amo esse livro. Esse livro ele é espetacular, assim, em mostrar a vida dessa mulher que foi tão passada pra trás, né, que sofreu tanto na mão de outras pessoas, outros homens, outras pessoas mais poderosas do que ela, mas no auge da sua solidão, do seu isolamento, né, ela conseguiu fazer uma vida pra si mesma e se tornar a poderosíssima Circe. A terceira pergunta desta tag é Danglars, um livro que te enganou, que você achou que ia ser uma coisa e foi outra. Para essa pergunta eu escolhi o This Is How You Lose the Time War, que foi coescrito Amal El-Mohtar e pelo Max Gladstone. Inclusive esse livro ele vai chegar ao Brasil, tá? Em 2021 já foi anunciado, então assim, se vocês gostam de uma escrita poética, se vocês gostam de uma história de amor que provavelmente vai fazer você sentir sentimentos e se emocionar, então sim, esse é o livro para você. Se você foi, né, para este livro, se a sinopse te levou a crer que seria uma grandíssima ficção científica com altíssimos conceitos de viagem no tempo, como aconteceu comigo, você vai se decepcionar, eu sinto muito. A quarta pergunta é Villefort, um livro que te fez surtar. E, né, temos muitos aqui na minha estante, felizmente, graças a Deus, mas o que eu escolhi para hoje é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, gente. Classicão mesmo da literatura brasileira, vocês têm que ler esse livro. E assim, esse é um livro difícil, sim, é um livro difícil de se ler, esse é um livro de altíssimas divagações filosóficas, esse é um livro de longuíssimos parágrafos, esse é um livro que não é dividido em capítulos, tá? É tudo uma coisa só, tudo isso aqui, ó, é um longo monólogo, mas esse livro é essencial para um leitor. Então, caso alguém não conheça, né, a história aqui a gente acompanha o ex-jagunço
e Eobaldo, que vai nos contar as suas aventuras de quando era jagunço. E esse livro, né, ele se insere, não vou entrar em detalhes na trama, mas ele se insere naquele tipo de livro que eu particularmente adoro, que é o quê? Pacto com o Diabo. E o final desse livro, o plot twist, minha gente, o plot twist, vocês têm que ler isso aqui. A quinta pergunta é: Franz, um livro esquecido na sua estante, e para esse eu escolhi o The Canterbury Tales, do Geoffrey Chaucer, ou, né, os contos da Cantuária, é Cantuária em português, né? Ou os contos da Cantuária. Aqui a gente tem um longuíssimo poema em inglês medieval que foi escrito no final do século XIV, né? Aqui basicamente é uma coleção de histórias, e esse livro ele segue mais ou menos a lógica do Decameron, né, de Boccaccio. É uma série de histórias, e aqui a gente tem, só para dar um pouco do contexto, né, a gente tem um grupo de peregrinos que eles estão fazendo uma viagem, né, uma viagem de peregrinação para esta importantíssima igreja na Inglaterra chamada de Cantuária, né, Canterbury. E, enfim, para passar o tempo eles começam a contar histórias, né? E aí eles contam histórias, fábulas, parábolas, histórias de cavalaria e tal. Então, é basicamente isso. Eu acho que esse livro ele é bastante elementar também, né, na formação de um leitor. Principalmente se um leitor, uma pessoa como eu, uma leitora que adora clássicos, mas assim, eu ainda não tive a coragem. Sexta pergunta: Albert, um livro que você não aguentava mais. E para essa pergunta, eu infelizmente tive que escolher um livro das muitas leituras coletivas das quais eu estou participando. Provavelmente não, eu acho que ainda não vai. Quando esse vídeo sair... Não, quando esse vídeo sair ainda não vai ter acontecido a discussão, né, a segunda discussão, mas eu vou ter que escolher Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Então esse foi um livro que eu li, né, com um grupo de booktubers, e aí a gente discutiu a primeira parte. Vou deixar aqui embaixo, tá, o vídeo de discussão. E agora, no fim de novembro, vamos discutir a segunda parte, que foi bem difícil pra mim. Eu particularmente achei a segunda parte bem mais fraca do que a primeira. E assim, uns capítulos que vão do nada a lugar nenhum, de umas coisas, uns personagens super desinteressantes. Então, assim, pra mim foi um pouco no sacrifício terminar esse livro. E eu acho que ele podia ter bem umas 100 páginas a menos, sabe? Assim, pra ele ser mais, né, mais tolerável, pra ele ter um ritmo. O problema desse livro é que ele não tem ritmo. Tem capítulos em que acontecem muitas coisas e coisas legais, tem capítulos em que nada, um grande nada. Então, assim, foi um livro que no fim acabou sendo um pouco mais ou menos pra mim. Embora, né, as personagens, as 4 irmãs, sejam muito, muito interessantes, assim, acho que elas mereciam uma narrativa melhor conduzida. Sétima pergunta: Maximilian, um livro dramático que te fez revirar os olhos. Eu não podia escolher outro senão Romeu e Julieta, do Shakespeare. Não só por esse livro ser uma tragédia, né, uma história de amor proibido, mas ele tem uns momentos, eu já disse isso em outro vídeo, eu acho esse livro, assim, muito engraçado, ele tem uns momentos muito maravilhosos, e o drama me faz rir, sabe? E aí eu reviro os olhos porque eu falo, meu Deus, não pode ser esses personagens. Só pra dar um exemplo, né, de uma situação no começo, que é uma que eu mais reviro os olhos. O Romeu, quando ele conhece a Julieta, ele está perdidamente apaixonado por uma outra garota. E aí todo mundo fala, supera, Romeu, você tem que, né, conhecer outras pessoas pra superar, não sei o que. E ele fica, não, mas ela é o amor da minha vida, ela é tudo pra mim, ó, jamais irei superar. Vê a Julieta, 2 segundos, ó, estou perdidamente apaixonada, ela é o amor da minha vida, fique comigo para sempre, Julieta. Então, assim, revirei os olhos e ri muito, porque o Romeu é um personagem de comédia, não tem como, não sei, eu não consigo levar esse livro muito a sério, a não ser no final, é claro. Oitava pergunta: Valentine, um livro sofrido que te fez sentir mal pelos personagens. E para essa pergunta eu escolhi mais uma tragédia do Shakespeare, né, dessa vez Tito Andrônico. Essa aqui, assim, eu acho que é uma das tragédias mais sangrentas, tá, do Shakespeare. É aquele tipo de livro em que tudo de ruim que pode acontecer com os personagens acontece. É basicamente isso. Então aqui a gente tem esse general, né, Tito Andrônico. Ele é muito, enfim, ele volta de uma batalha pra Roma, e aí ele é muito condecorado, muito amado, não sei o que, mas ele não quer assumir o poder. Então, né, se instaura lá uma luta pelo poder, enfim, uma coisa muito doida. E aí, basicamente, por causa
disso, né, por causa dessa ação maravilhosa dele, a família dele inteira sofre. E assim, eu não vou nem começar a falar da Lavínia, que é a filha dele, porque assim, coitada, sabe? Que acho que é uma das personagens mais sofridas que eu já li na minha vida. A 9ª pergunta é: Eugenie, um livro revolucionário. E pra esse eu só poderia escolher Carmilla, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu. Então aqui a gente tem uma história de vampiros. Essa história, gente, foi escrita 20 anos antes de Drácula, tá? E ela traz toda a mitologia do vampiro que tem em Drácula, de precisar ser convidado pra entrar do caixão, né? Enfim, todas essas coisas. A estaca também, a estaca surgiu aqui, tá? Todas essas coisas estão aqui nesse livro. E esse livro é uma novela, né? Então ele foi, se eu não me engano, se eu não estou muito enganada, tá? Foi a primeira narrativa longa de vampiro. Antes a gente tinha contos, a gente tinha poemas, né? Então Carmilla revolucionou a história do vampiro. E além de tudo, aqui a gente tem uma vampira que seduz uma garota. Então assim, era uma história para a qual a família tradicional inglesa não estava pronta ainda. Por isso, esse é um dos meus argumentos para dizer que Drácula se tornou mais popular do que essa história que tem tudo que Drácula tem. 10ª e última pergunta, claro, Edmond, um livro inesquecível. E para esse eu escolhi o meu livro favorito de uma das minhas autoras favoritas. É assim, eu leio essa mulher quase desde que eu nasci, o que talvez não seja muito saudável considerando o que ela escreve, mas assim, eu li a minha vida inteira, tá? E esse é o meu livro favorito dela. Que história? Que é 5 Porquinhos, da Agatha Christie. Esse livro ele tem uma trama muito interessante, né? Porque aqui a gente tem um crime que vai ser investigado anos depois de ter acontecido. E quando a pessoa que foi condenada já morreu. Então assim, tudo que o nosso querido Hercule Poirot tem para investigar aqui são os relatos de pessoas, né? Das pessoas que participaram daqueles eventos e dos quais já passaram muitos anos, né? As pessoas mudaram. Claro que as narrativas delas também mudam, né? Mas é claro que o nosso querido detetive belga vai fazer de tudo para descobrir o que realmente aconteceu e se a pessoa condenada realmente cometeu aquele crime. Então é isso, essa foi a tag de Monte Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam ou o que vocês responderiam também. Quem quiser fazer essa tag também em vídeo, no Instagram, enfim, me marquem pra eu ver, por favor, né? E, enfim, não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. As perguntas vão estar aqui na descrição, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!